misterioso que passou mais de 30 anos preso e inspirou não apenas obras famosas, mas também diversas teorias da conspiração sobre a história francesa. A identidade do prisioneiro, que ficou conhecido como o Homem da Máscara de Ferro, ainda não foi revelada, apesar das diversas hipóteses levantadas por historiadores, curiosos e fofoqueiros através dos tempos. E, caso vocês gostem de uma boa aventura, uma boa fofoca e um pouco de história, esse é o podcast pra você. E a gente vai falar mais sobre isso logo depois da vinheta e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak Confidencial. Eu sou o Andrei, o homem da máscara de barro quando eu faço minha skincare. E pra me ajudar temos aqui ela, nossa queridíssima Tupá Guerra. Oi, gente, tudo bom? Eu ouvi fofoca, ouvi história e eu tive que aparecer, porque, né, fofoca e história é comigo. O historiador nada mais é do que o fofoqueiro com canudo. É isso aí. Exato. Não, mas, inclusive, as pessoas às vezes falam, Tupá, você tá fazendo fofoca. Eu falo, gente, eu tenho doutorado pra isso. Eu claramente estou autorizada a fazer fofoca. Eles me deram um diploma dizendo, faça fofoca. Se tem uma pessoa que pode fazer fofoca, é você. Exato. E temos aqui também nossa queridíssima Gabi Larroca. Eu sei quem foi o Homem da Máscara de Ferro. Eita. Foi o Leonardo DiCaprio, gente. Vocês nunca assistiram o filme? Tá resolvido o mistério, não precisa mais de podcast. Acabou. Olha aí. Também, tem por algum motivo, as pessoas falaram nas últimas semanas aí sobre o Titanic. Não sei por quê. Deve ter acontecido alguma parada aí. Alguém deve ter feito um Titanic 2 e, sei lá, colocado um monte de bilionário no airfryer e jogar no mar. Não sei o que aconteceu. Só especulações. Airfryer? Mas existe um tal Jack anônimo que teria morrido no Titanic, que essa lápide existe até hoje. E ele é, ninguém mais, ninguém menos, também do que Leonardo DiCaprio. Então fica aí o maior anônimo trágico que vocês vão conhecer hoje. Mas, Andrei... Oi. Você sabe, né, que o Jack, na verdade, ele é só fruto da imaginação da Rose, né? Ah, tem essa teoria, Ele né? nunca existiu de verdade no filme. Ele é tudo coisa da cabeça dela. Entendi. Era uma neurodivergente. É por isso não cabia na tábua. É verdade. Só cabe na tábua quem existe. Agora faz todo sentido, com toda certeza. E por que a gente tá falando disso? Enfim, temos aqui também a queridíssima Ira Croft. Oi, gente. É isso, Leonardo DiCaprio. Não tem como separar essa pauta do Leonardo DiCaprio. Eu falei a mesma coisa, Gabi. Puxa vida. É muita fofoca, é muito, muito boa essa história. Mas eu também só consigo ver o rosto do Leonardo DiCaprio nisso. Olha aí, galera. Mas rapidinho, antes da gente continuar esse papo, deixa eu falar pra você nos seguir nas nossas redes sociais, @Mundo_Freak, no Twitter, se ele ainda existir, e tá muito perigando ele não existir, @MundoFreak no Céu Azul, no TikTok, no Instagram e onde mais que você quiser. Cara, você coloca, se você digitar Mundo Freak na sua calculadora, provavelmente você vai conseguir escutar algum podcast, fazer alguma parada. Então fica a dica pra vocês. E também, lembrando que o Mundo Freak Confidencial ele é exclusivo do Spotify. Além disso, a importância temos também nos nossos podcasts independentes, né? Aconteceu comigo, Criminologias, especiais de outubro, muita coisa legal. E você financia, você que financia essa porra, sabia? Sabia que é você que financia? Então, caso você ainda não financie, mas queira e tenha o seu coração aquecido pela voz aveludada desse host que tá tendo que forçar pra fazer essa voz, não ficar com aquela voz de lelesque carioca, você pode ir lá na apoia.se/confidencial com o mínimo de R$10. Você já ajuda a gente já. Cara, galera, é uma passagem de ida e uma passagem de volta. E fiquei sabendo que em BH é mais caro ainda, é só de ida, né? Alguns outros lugares aqui no Brasil também é só de ida. Mas na maioria dos outros lugares é uma ida e uma volta quase lá, né? Na berola ali, sobra alguns centavos. R$10 você já ajuda a gente pra caramba.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Vamos falar sobre uma história que um monte de gente acha que é ficção, mas na verdade ela é real? Existe um famoso, misterioso integrante das prisões francesas do século XVII. A gente tá falando de 1669, 3 anos depois do Ano da Besta. E a gente tem esse grande mistério, né, de um homem que é levado à prisão de Pinerolo, que é uma comuna italiana que pertencia à França naquela época. E apesar de não aparentar ser um prisioneiro extraordinário, a sua chegada, ela é brindada com muitos segredos e enigmas, né? Porque ele é tratado no mais absoluto sigilo pelos envolvidos no caso. Agora, isso é muito estranho, né? Tipo, por que você esconderia a pessoa que você prendeu? Isso é uma boa pergunta, né? Eu acho que isso é inédito. Eu nunca ouvi falar de um preso que é tipo, não, todo mundo... Tipo, ninguém pode conhecer quem é ele, né? E aí a gente tem esse mistério. É o preso secreto. Exatamente. O famoso preso secreto. Famoso eu não diria, porque, como você disse, não costuma ter. Logo, não é famoso ter um preso secreto. Então, ou não tão famoso. A ideia geral é que, apesar de a gente estar falando do século XVII, a gente aqui está falando da França. Então, apesar de bastante... Como é que eu poderia dizer? Parco as notícias e relatos e relatórios sobre essa época, né? Sobre esse período, mas ainda assim a gente tem algum. Muitos outros períodos nessa época aí não tinha, por exemplo. Mas a França... Tupá, o que era a França nessa época? Eu já ia levantar a mão para falar dos relatos e vou falar da França também. Essa questão dos relatos é interessante. A França tem uma tendência a guardar muita coisa escrita. Desde o que a gente chama de França hoje, né? Porque na antiguidade não era bem França, o que a gente chama de França. Mas vocês me entenderam. E o que a gente chama, inclusive, a ideia de chamar a Idade Média de Idade das Trevas, é porque durante a Idade Média, especialmente durante a Alta Idade Média, que vai ali mais ou menos até o século X, a gente tem muito pouco documento. E por isso seria a Idade das Trevas, porque a gente não tem informação sobre. Na verdade, a gente tem hoje em dia por causa da arqueologia. Mas vocês entenderam. Então, a França tende a ter bastante documento. Séculos XV, XVI, XVII já tem um volume de documento bem interessante, assim, você já tem alguns processos, por exemplo, a ideia de cadeia já existe, que não existia antes, e eles gostam de anotar as pessoas que vão pra cadeia, inclusive vai surgir daí toda a problemática da digital, porque eles começam a pensar, cara, como a gente vai saber se essa pessoa que a gente prendeu já foi presa antes? Aí eles começam a anotar características físicas de quem foi preso, não só o nome. Só que depois de um tempo eles percebem que não é o jeito mais fácil de reconhecer as pessoas. Você só anotar, tipo, tem o rosto mais redondo e tem um bigode do jeito tal. E tipo, cara, várias pessoas podem se encaixar em várias descrições. E daí eles começam a marcar as pessoas com ferro em brasa, né? Que é a flor de lis. Nesse período, era comum que se marcasse os prisioneiros, dependendo do crime e tal, com ferro em brasa, porque daí você ficava marcado na pele pra todo mundo saber que você tinha sido prisioneiro. Se você fosse solto, você voltava e continuava prisioneiro. Então, isso faz parte do sistema prisional francês no século XVII. No século XVII também, a França está em grandes disputas, como de costume, com a Inglaterra, pelo domínio ali da Europa e de outras regiões. A França está nesse período como um grande sol cultural da humanidade, digamos assim. Da humanidade é muito, né? Da Europa. Então, tudo da França, tudo que a corte francesa faz, reflete no resto da Europa. As pessoas, é o período em que se começa a querer copiar a França. Isso vai ser mais forte no século XVIII, 1700 e pouco, aí a gente vai ter Maria Antonieta e tudo mais, aí tem aquele negócio no final do 18, a tal da Revolução Francesa, que nem todo mundo copia. Mas enfim, mas você tem a França meio que como lançando a cultura no mundo, e isso é bem importante, porque a França então tá nos holofotes, todo mundo tá interessado em saber o que tá acontecendo na França, que vai contribuir muito para a história desse prisioneiro, porque quando vai sair uma notícia de jornal falando que tem um prisioneiro secreto na França, vai aguçar a imaginação de muita gente vai querer saber o que aconteceu, quem é esse cara, como assim? Fora isso, a França tem, nesse período, alguns domínios que vão além da sua própria região. Isso continua depois, né?
como vocês devem lembrar, França colonial, vários outros lugares. Mas nesse caso tem domínios no que hoje a gente chama de Itália. E a história vai começar justamente num desses domínios distantes da França, para onde alguns prisioneiros eram mandados. Eu acho que deu pra pegar um pouquinho, né? Assim, o que é interessante é que dessa história do Homem da Máscara de Ferro, a gente tem documentação. Só que a documentação não conta o que a gente quer saber. O que é comum com documentação. Os historiadores sofrem desse mal. Então tem informação. Teve um prisioneiro, tem informação de que tinha um prisioneiro mascarado, mas não diz, tipo, a fofoca em si, né? Por quê? Como? Quem? E bem confuso, né? Bem confuso. Nossa. Fofocaram, mas, pô, é aquela coisa, igual quando eu mando um relato que aconteceu comigo, a gente quer saber mais. Aham. Ou igual na fogueira, né, Gabi? A pessoa começa a contar, aí ela conta mais ou menos, a gente fica, tá, mas e aí? E como é que foi? O que aconteceu? Cadê os detalhes? Fofoca pela metade. A vida do historiador é o meme da fofoca pela metade. É isso. Isso define a vida do historiador, porque a gente recebe várias fofocas pela metade. Ai, gente, talvez eu seja muito cética e talvez eu não seja a melhor pessoa pra isso, mas eu entendo, a gente sempre quer saber, né? Mas eu tava até conversando hoje com o meu marido e a gente tava trocando ideia sobre como a gente fica muito entusiasmado por essas fofocas, né? Ai, quem era o prisioneiro misterioso? E se cria todo esse imaginário coletivo do Homem da Máscara de Ferro, né? E eu falo, gente, a possibilidade talvez de não ser ninguém é muito grande, entendeu? Tipo, e a gente tá aqui séculos depois pensando e conversando sobre, não, porque poderia ser um irmão ilegítimo do Luís XIV, o Rei Sol, mas também poderia ser um nobre. E assim, na grande maioria das vezes as respostas da história, elas são muito sem graça, porque às vezes as coisas não significam nada e só era algo assim que ficou. Então eu gosto desse tipo de coisa também. Eu acho, Gabi, que aí que deixa mais irônico o fato de ser essa coisa doida, né, de não ser nada. Eu fico imaginando, por exemplo, pô, mas se foi tudo mentira e o jeito que isso cresceu, o jeito que o storytelling foi levando, sabe, e as pessoas foram abraçando, eu muito faria isso também. É, porque a gente às vezes, e faz parte da humanidade, né? Faz parte da nossa criação, da nossa história, da nossa identidade, né? Da nossa posição enquanto indivíduos no fluxo da história, tentar entender o que aconteceu. E a gente também quer algo empolgante, né? Os mistérios, os grandes mistérios. E uau, que legal. E às vezes assim, tipo, ai, por que o fulano fez isso? E eu fico imaginando o fulano no passado falando, porque eu quis. Tipo, ai, por que você escreveu isso? Ah, porque eu quis. Por que você cortou isso? Ah, porque eu quis, entendeu? Porque eu posso. Cara, essa parte, eu concordo com o Big, tipo, essa parte banal da história a gente tende a esquecer, né? Parece que todo mundo da história, todos os que a gente escolhe como personagens pra história, parece que eles têm um desejo de fazer as coisas com tanto, né? E às vezes, sei lá, ele tomou essa decisão porque ele acordou mal-humorado, ele tomou essa decisão porque não dormiu direito, ou porque tava muito feliz, e a gente às vezes faz besteira quando a gente tá feliz, enfim. Eu tô tão feliz que eu vou mandar um prisioneiro e mandar ele ficar de máscara por anos até ele morrer. Numa prisão da Itália. Ai, gente, vai que ele tava fazendo skincare. Vai que era parte da skincare dele, entendeu? Era máscara rudimentar, sabe? Sei lá. O nome é esse agora, quando você tá na França do século XVII e tem inimigos políticos, é assim que funciona. É que você falar skincare na França, brigando com a Inglaterra, eles vão te banir pra sempre, entendeu? Pode falar inglês, não. A ideia geral é que a gente tem, no final do século XVII, essa notícia, né, no Gazette Amsterdã, né, eu vou agora gastar todo o meu francês aqui hoje, francês esse o francês de outra dimensão que eu tenho, falando sobre esse misterioso carcereiro carcereiro não era misterioso, né? Mas esse carcereiro... Você não sabe se você conheceu ele? Vai que ele era, tipo, super... Imagina se o carcereiro também era mascarado, né? Não, mas ele guardava um homem misterioso, né? E esse prisioneiro teria morrido alguns anos depois. Ele teria ficado vivo uns 5 anos. Ele ficou na Bastilha e foi enterrado sob o nome de Marchioli. Seria mais ou menos assim. Mas até aí é uma notícia muito vã, né? Muito vaga, né? Só que a ideia geral é que a gente vai precisar dar um século, vai precisar dar um salto, um século.
vai precisar dar um salto pro próximo século. A gente tá falando agora do século XVIII, segundo aprendi com a Tupá. 1769. Então, galera, mais de 50 anos aí se passaram dessa história, né? Quando um jesuíta, o Henry Griffith, publicou 2 entradas do diário de Etienne de Juncat, que foi o segundo em comando na Bastilha no período entre 1690 e 1706. Ou seja, era um encarregado que estava ali na prisão e que provavelmente sabia um pouco mais dessa história, né? E a primeira entrada desse tal diário era uma nota sobre a chegada de Saint-Mars, que seria um novo diretor da prisão, acompanhado de um prisioneiro mascarado, no dia 18 de setembro de 1698. Então, aparentemente, a gente tem, de fato, um registro histórico sobre alguém mascarado. Então, segue aqui, abre aspas. Na quinta-feira, 18 de setembro, às 3 da tarde, Monsieur de Saint-Mars, governador do Castelo da Bastilha, chegou pela primeira vez de seu governo nas ilhas de Sainte-Marguerite e Saint-Honorat, trazendo consigo um antigo prisioneiro de Pinerolo, o qual sempre mantém mascarado, cujo nome não pode ser dito. Este prisioneiro será servido pelo Monsieur de Rosarges, a quem o senhor governador alimentará. E você tem uma segunda entrada nesse diário, que a gente está falando aqui de 19 de novembro de 1703, ou seja, a gente tem um salto aí de 5 anos, pelo menos, aí da primeira entrada para essa, né? Só uma coisa, não que o diário não tenha outras coisas, é só que nas outras coisas ninguém fala mais desse prisioneiro, tá, gente? Isso. Exato, não é a narrativa Lovecraftiana aqui. É só um registro de entrada e saída. É isso. Tipo, quando a pessoa entrou, quando a pessoa saiu, coisas nesse sentido, né? E bem básico, né? Sim, oferecendo umas descrições, etc e tal. Eu acho que isso é até interessante, porque como a gente tá falando sobre... Como vocês estão falando, tipo assim, o jornal, ele só vai dar a notícia dessa primeira entrada 1 ano depois. Então, quer dizer, informação demorava. Então, mais do que interessante, por exemplo... Se der alguma merda, ou caso eu queira saber se a pessoa está trabalhando, eu acho que é uma maneira de entender que isso está acontecendo é através de um diário como esse, por exemplo. Então, por exemplo, o próximo cara que eu colocar lá, ele vai averiguar se o cara que eu coloquei lá fez um trabalho direito, né? No mínimo, né? Então, o cara que ele tá ali responsável pela administração do local. Não é aquela puta administração, mas, pô, pelo menos... existe ali um certo registro de que o trabalho foi feito da maneira como foi colocado. E essa segunda entrada registrava que o homem, lembrando, são 5 anos depois da primeira, registrava que o homem que sempre estava com uma máscara de veludo negro havia morrido. E aí a gente tem o primeiro mistério, quer dizer, o segundo mistério dessa história, né? Porque nessa entrada, ele não tá com uma máscara de ferro. Ele é um homem com uma máscara de veludo negro. Olha que doideira. Mas de onde que veio a máscara de ferro? Ah, claro que o Mundo Freak vai contar pra você, né? Porque o Mundo Freak, além de tudo, os mestres da fofoca vão compartilhar com você. Mas calma, espera, que a gente vai contar daqui a pouco. Deixa eu ler só o diário, a segunda entrada na íntegra, que ela fala o seguinte. No mesmo dia, segunda-feira, 19 de novembro de 1703, o prisioneiro desconhecido que sempre trajava uma máscara de veludo negro, o qual o governador Monsieur de Saint-Mars trouxe consigo das ilhas de Sainte-Marguerite e que manteve por um longo tempo, morre às 10 horas da noite. E este prisioneiro foi enterrado às 4 da tarde do dia 20 de novembro no cemitério de Saint-Paul, nossa paróquia. Em um registro mortuário, foi-lhe dado um nome desconhecido pelo Major Monsieur de Rosarges e pelo cirurgião Monsieur Riou, que assinou o registro. Então, é isso, né? Entrou, morreu. E eu não duvido que, tipo assim, mas será que mataram o cara? Não, assim, eu não sei quais eram as condições de salubridade de uma prisão na Itália nessa época. Essa já é em Paris. Essa já é em Paris. Ah, beleza, ok. A Bastilha. Mas aqui a Europa é tudo igual, né? Tipo, vai confundir São Paulo com Belo Horizonte, né? É normal confundir. Você acha que o francês sabe a diferença? Não sabe. Então tem esse direito também. Todo direito, por favor. Sobre as condições de prisões nesse período, né? Eu entendo um pouquinho mais de prisões medievais do que de prisões de 1600. Mas em 1600 ainda se seguia muito a regra de que você era preso de acordo com o seu status. Então, durante a Idade Média, inclusive, eles consideravam meio absurdo prender gente rica. Tipo, não pode prender gente rica. Qualquer coincidência com momentos, qualquer vestígios da história, eles acontecem mesmo. Então, a prisão ia ser muito diferente se você fosse uma pessoa importante com dinheiro ou se você fosse um criminoso comum. A Bastilha era conhecida por ser uma prisão política. Então, a tendência dos prisioneiros que iam para a Bastilha eram prisioneiros políticos, mais do que
ladrão de galinha, ou assassino, enfim. Esses provavelmente eram mortos, né? Não, eles eram presos mesmo. Ou então tinham as penas também de cortar a mão, enfim. Era muito comum, inclusive, e voltando um pouco, né? Porque nessa época já tá desenvolvendo a ideia de um sistema judiciário que não tinha antes. Antes era muito mais comum, ao invés das pessoas serem presas, pagar multas, assim. Então, tipo, você matou alguém, aí tinha uma multa relativa ao que você pagava pra família de quem você matou. Claro, variando de acordo com o status da pessoa. Matar um nobre é muito mais caro que matar um camponês. E daí ninguém é preso, porque não se tinha tanto conceito de prisão pra algumas coisas, pra outras sim. Então roubo, etc, era mais comum ser preso. Morte, variava muito do crime. Inclusive matar queimado era uma morte relativamente comum, mas não pra heresia, até o século XIII. Aí depois muda e vira uma morte pra heresia. Cada crime tem a sua sentença. Então a vida numa cadeia ia variar muito do seu status social. Se você era uma pessoa rica, uma pessoa influente, a sua família podia mandar dinheiro extra pra cadeia pra te proporcionar alguns luxos pra você ter uma vida relativamente tranquila. Que não é muito diferente de hoje em dia, não é mesmo? Né? Muda-se as datas, mas né, as pessoas são as mesmas. Então, né? É isso. Então, variava muito. Daí vai variar. Se ele era um cara com alguma influência, ele ia ter uma cela só dele. Ia não ser torturado pelos guardas. Tinha certas vantagens aí que ele podia ter. Mas muita gente morria, especialmente de infecção, de doença, enfim, nas cadeias. Era insalubre, mas talvez, dependendo do seu status, era menos insalubre do que a gente acha. Esse é o resumo. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you. Vamos abrir nossos registros, fazer aquele quadro de conspiração para falar dos personagens que temos para tentar desvendar esse mistério. O primeiro deles é o tal do Saint-Mars que a gente está tanto falando aqui. Então o nome completo dele é Benin... Como é que se pronuncia isso, Tupac? Benigne Delvarne? Como é que seria isso? Gabi, você fala francês? Muito pouco. Eu também falo pouquíssimo francês, Andrei. Benin, eu diria Benin. Meu francês serve muito mais para ser lido e tapear uns buracos necessários do que outra coisa. Vamos lá. Eu vou ler aqui, então, a pronúncia correta. Ó. Benigne Delvarne de Saint-Mars. De Saint-Mars. Saint-Mars. Perfeito. Tá ótimo. O Saint-Mars, ele era o guardião responsável por vigiar o homem, aspas, da Máscara de Ferro. Então, ele sempre levava com ele para prisões das quais era responsável, do tipo, tô de olho em você. Também foi encarregado de Nicolas Fouquet, que era o ex-superintendente de finanças da França durante o período que esteve em Pinerolo. E ele era um mosqueteiro que foi recomendado pelo capitão D'Artagnan como comandante da masmorra Donjon de Pinerolo, se tornando diretor da mesma em 1665. Então o cara já estava bem velho aí nessa história toda aí, né? Posteriormente seria diretor, ou seja, governador, como era falado na época, das prisões de Exilles, Sainte-Marguerite e a própria prisão da Bastilha, né? Onde permaneceu até a sua morte. Eu acho que essa presença do Saint-Mars, ele acaba meio que levando a gente também a pensar que esse prisioneiro poderia ser um prisioneiro político ou uma pessoa importante, né? Sim. Porque ele tem como se fosse esse guardião responsável, essa pessoa que fica com a missão de vigiá-lo, né, e de levá-lo consigo, e ao mesmo tempo em que ele já tinha sido encarregado de vigiar um ex-superintendente de finanças do governo francês. Então, assim, alguém importante, que deve ter feito ali algo, que deve ter mexido com gente poderosa, né? Então eu acho que aqui, esse personagem, ele contribui muito pra gente pensar que o Homem da Máscara de Ferro era alguém ali, um preso político,
claro, além dele estar na Bastilha, mas tipo, alguém importante, mas talvez assim, não na fantasia que vai se criando depois, com o Voltaire, Alexandre Dumas, essas coisas, mas tipo, alguém que tinha algum alto cargo, ou alguém que cometeu um crime importante ou que mexeu ali com política, com finança e que não poderia ser revelado quem era. Precisava ser discreto, né? Eu acho que só o fato de ser um prisioneiro que precisava de discrição ali, e algumas pessoas, né, como guardas, por exemplo, sabendo disso, sabendo de uma coisa ou outra, a partir daí começa aquela fantasia e baseado por ver uma máscara, né? Porque, pô, o Andrei tinha questionado, né, sobre isso. É muito inusitado, né? Pô, uma máscara de veludo preta toda tampando tudo escuro, aí tá numa cela, tá escuro, tá preso, fica passando pelos corredores, né? Uma pessoa vai ver e vai criar aquilo como uma máscara de ferro. Não, mas isso que a Gabi tá falando, ele é interessante nesse sentido. Quer dizer, não é alguém importante, mas importantinho no sentido de, tipo assim, pô, eu vou jogar numa prisão e vou morrer. Não, ele colocou a pessoa responsável por prender ele, colocou alguém pra ficar de olho bem perto, pra, tipo assim, não ter chance de fugir ou desse cara conversar com alguém, ou desse cara... Era um cara muito bonito e não queriam deixar ele ficar perto de mulheres. Tava sendo vigiado. Ou ele era o amante do cara da prisão, e ele fingia que ele era o prisioneiro especial. Nossa, essa fique foi, hein? Era um fetiche, na verdade. Era um grande fetiche isso aí, do cara da prisão. Isso é verdade. Era um filme pornô. Pronto. Já tô vendo filme pornô na minha cabeça aqui. Na cela. Mas até aí o que a Gabi falou, eu vejo um sentido também, porque assim, quando a gente tá falando da Europa nessa época, cara, a gente tá falando daquela Europa clássica das tretas políticas, tipo assim, que de palacianas totalmente, assim. A gente não tá falando só, por exemplo, como a Idade Média, e eu tô falando, eu sei que a Idade Média são 1000 anos, né, e são várias regiões consideradas, ok, né? Mas não é daquela pessoa, tipo assim, pô, tem o rei, aí tem os filhos do rei, aí tem o bobo da... Sabe, aquela imagem bem clássica do tipo, pô, tem poucas pessoas ali na corte. Cara, aqui a gente tá falando sobre famílias inteiras brigando por poder. Na França eu já não conheço nem tanto, mas, por exemplo, a Itália era muito famosa pelas cidades italianas ali, né? É que Itália depois vai se tornar uma coisa só, né? Então, por exemplo, apesar de ser alguém provavelmente muito importante, não precisa ser a pessoa mais importante da Europa, de uma grande conspiração. Pode ser, tipo assim, o primo do cara da família que tu não gosta, que, tipo assim, era meio irrelevante, mas o cara pegou só por pegar. Só pra dar uma lição em alguém, por exemplo. E era um cara importante, e se soubesse que foi preso, ia dar merda. Mas não era aquele tão importante assim, saca? Era só alguém pra ficar de olho, caso vier. Ou talvez alguém que nessa época também, né, você tinha muitas organizações, famílias, etc e tal, que poderiam estar também conspurcando contra a monarquia, ou algo nesse sentido. Vamos lembrar que a gente tem, próximo dessa época, aqueles mitos dos Illuminatis, da Baviera, a gente tem essas organizações anti-monarquia, né? Que depois vai dar no que acontece na França, né? Na Revolução Francesa, né? Inclusive, pro ouvinte que quer ter um pouquinho... O filme fala de um período posterior, mas dá pra entender essa vida de corte e tudo mais. É aquele Ligações Perigosas, a versão de 88, tá, gente? É um clássico, ele é um dos filmes que melhor retrata essas intrigas palacianas e todas essas tretas que aconteciam na França, especificamente. Então, vale a pena pro ouvinte que quiser ter uma ideia melhor. E era isso, assim, várias dessas tretas políticas que eram muito importantes na época pra gente não são importantes. É por isso que eu digo para as pessoas, o pessoal fala, eu tenho dó do historiador do futuro que vai estudar esse período, porque tem muita treta. Eu só tenho muita treta porque a gente vive ele. No futuro, a gente consegue olhar esse período e vários dos personagens que parecem muito importantes, eles vão, Então, a probabilidade desse cara ser um cara... A minha fic de que ele era o amante do dono da prisão, do chefe da prisão é boa. Mas fora essa fic, pode muito bem ser alguém que, na época, inclusive, várias pessoas sabiam quem era. Só ninguém anotou. O fato, inclusive, às vezes, de ninguém anotar alguma coisa, pode dizer que muita gente sabia quem era. E que era irrelevante. Isso, daí não precisava anotar. Mas as conspirações são muito boas, assim, a gente vai falar sobre essas conspirações aí. Eu também acho que uma coisa que a gente fala de França, não sou historiadora de França moderna, entendo mal e porcamente, assim, então também é só os meus 2 centavos, mas, cara, quando a gente vai tentar entender história, assim, pensando em monarquia francesa, é uma confusão, assim, que você vai... Eu juro que eu tentei uma vez e eu
Falei, tudo bem, legal, sei os nomes mais importantes. Porque assim, a gente pensa que é uma coisa assim, mamãe, papai e o filhinho herda. E gente, tá longe disso. Então assim, a quantidade de inimigos que não eram inimigos, que eram amigos, que era família, e que daí vira amigo, vira inimigo, é muito grande, né? Então, principalmente falando de França, que tem uma história conturbada, entre aspas, assim, mas tipo, no sentido de que tem uma história que as dinastias ali vai mudando muito, né? E a gente tá falando do reinado do Luís XIV, que é o Rei Sol. Então a gente tá ali falando do absolutismo, a gente tá falando também da França se impondo enquanto essa nação, né? Essa nação enorme. Então também tem muitos fatores políticos e até econômicos por detrás desse prisioneiro que às vezes, sei lá, foi como a Tupá falou, na época era importante, hoje a gente nem sabe quem ele era, entendeu? Um nome me chamou a atenção quando a gente tava falando aqui do Saint-Mars. Esse Capitão D'Artagnan é o mesmo D'Artagnan dos Três Mosqueteiros? Ele mesmo. Um por todos, todos por um. Eu não fazia ideia que eles eram personagens históricos. Eu achei que eram totalmente ficcionais. Não, são. Essa galera não era tão criativa assim. Eles pegavam um monte de gente que existia e criavam histórias a partir disso. A Gabi tem razão. Eu acho que isso abre margem pra todos esses personagens, então, serem tremendos de um babaca na vida real, né? Com certeza. tem essa chance, né? Por que era um mosqueteiro? Eu pensei que só tivesse 3, tipo assim, vamos criar uma classe chamada mosqueteiros que só pode ter 3. Não. Aí apareceu um quarto que esse não era, porque só podia ter 3. Era o D'Artagnan. Então, o que era um mosqueteiro? Alguém que usava mosquete? É isso? Eu tô tendo esse insight agora? Isso. É tipo, é literalmente isso, é só isso. É tipo uma parte do exército. São os mosqueteiros. Caralho. Eles eram uma força militar. É tipo assim, chama ali os tenentes, é isso? Tipo isso. Eles eram uma força militar relativamente independente. Eu não sou, assim como a Gabi, eu não sou especialista em história da França moderna. Mas os mosqueteiros, até onde eu me lembro, eles são uma força militar dentre as divisões militares da França aí, que tem uma parada que eu entendo menos ainda, né? Mas eles eram uma das forças, e daí tem brigas políticas de quem que vai comandar a parada, e daí você tem o cardeal Richelieu, que também aparece na história dos mosqueteiros, e que ficou muito famoso ele passou pra história por vários outros motivos, se eu não me engano também ele é o cara que tem ele amava gatinhos. Então tem vários quadros que ele fez questão de ser pintado com os gatos dele. E tem quadro dos gatos dele derrubando tinta no papel, tem tudo isso. Ele gostava muito dos gatos. E é isso, os mosqueteiros eles faziam parte das forças políticas, das forças militares francesas. Então estava envolvido mesmo com o Leonardo DiCaprio, safado, sabia? Na verdade, eles são pais. Um deles é pai do Leonardo DiCaprio, sabia? Olha aí. Oh, meu Deus, que... Gente, no Homem da Máscara de Ferro, a gente descobre que o D'Artagnan é pai do Luís XIV e do gêmeo do Luís XIV. Caraca, esse filme... Verdade. Ele vai ficando melhor conforme vocês vão lembrando, porque eu não lembrava dessas paradas. Cara. Isso é incrível demais. Parabéns, Gabi, parabéns. Isso foi incrível. É que eu preciso colocar todo o meu conhecimento à prova, porque assim, eu assisti Titanic quando eu era muito nova, preciso fazer um disclaimer, eu fiquei obcecada. Assim, como toda garota naquela época que foi no cinema, né? Eu perdi a conta de quantas vezes eu assisti Titanic, assim, eu fiquei obcecada pelo naufrágio, e daí eu fiquei obcecada pelo Leonardo DiCaprio. E qual foi o filme que o Leonardo DiCaprio fez depois de Titanic? O Homem da Máscara de Ferro. Então o Homem da Máscara de Ferro virou minha segunda obsessão, entendeu? Assisti, tipo, inúmeras vezes. E é tipo, ele assim, sabe aquele filme que é ruim, mas você guarda no coração? Gabi, eu fiquei sabendo de um passeio barato. Vai se fuder. Pra ver o Titanic. E você vai junto daí, né? A gente se abraça daí no meio. Toca a Celine Dion nesse daí. Não, Sandy Júnior. Que vai, não volta jamais. Ok, imortal não morre no final. Morre no meio. Mas é interessante, né? Sobre essa confusão. Eu também não tinha certeza se eles eram personagens baseados, né, em pessoas mesmo, ou se era fantasia. Eu lembro de ter visto outros filmes também, vários filmes que retratavam. Às vezes tinha também o Homem de Ferro, assim, correlacionavam com fatos históricos e com D'Artagnan também. Mas é essa não conexão que a gente tem com isso, né, com essa cultura. Não é nem tipo, ou falta de interesse, ou não passou. Não, tipo assim, é uma desconexão que a gente passa por isso. Sabemos pouco e acaba nem sabendo detalhes e há uma confusão danada. Trago novas informações sobre os mosqueteiros que acabei de descobrir. Então, tinham 2 grupos de mosqueteiros. Se vocês lembrarem dos filmes, tem os mosqueteiros do rei,
e tem os mosqueteiros que o Richelieu criou. E o Richelieu mandou fazer, colocou os mosqueteiros dele com o mesmo nome dos mosqueteiros do rei. Caraca! É, porque o poder era assim, o cardeal tava falando, é rei? Ainda tinha disputa de poder dos mosqueteiros, hein? Isso, não, e o Richelieu falou, rei? Quem é o rei na fila do pão? Eu claramente sou um cara mais importante, o meu vai se chamar. E os mosqueteiros, eles eram o do rei, reconhecidamente, eles eram uma guarda muito jovem. A maior parte deles era adolescentes. E era um posto comum pra, tipo, filhos de famílias não muito ricas e tal. Algo nobres, mas nobres com pouco dinheiro e gente tentando ascensão. Colocava eles nessa guarda. E eles eram reconhecidos pelo comportamento muito louco. Porque, de novo, eram adolescentes, gente. Tipo, você pega um monte de adolescente, dá armas pra eles e fala, vai. Então, vocês imaginam. Nessa época, só pra localizar o ouvinte, o Richelieu, ele não tá nem mais vivo, né? Ele foi o cara que criou um pouco dessa força. Ele era um duque, que fazia parte da corte, né, em dado momento. Ele era um cara importante, etc. Vamos voltar aqui, vamos falar de mais personagens. A gente tem o Nicolas Fouquet, que ele foi o superintendente de finanças da França entre 1653 a 1661, sob o reinado de Luís XIV. Lembrem-se desse nome, a gente está sob o reinado de Luís XIV, o Rei Sol. Quando a gente tá na escola, a gente aprende que o Luís XIV é o Rei Sol. Então é o mais fácil de lembrar de todos eles, porque tem tanto Luís e a gente vai se perdendo. O Luís XIV é o Rei Sol, é tipo o ápice é o ápice do absolutismo, assim. Perfeito. Esse Nicolas Fouquet, ele acumulou grande fortuna durante o período que atuou e ele acaba caindo em desgraça e sendo preso, acusado de desvio de dinheiro. E ele teria conhecido o prisioneiro da Máscara de Ferro durante a estadia em Pinerolo. Então a gente tem mais esse personagem na história. E ele não contou quem era, olha que filho da puta. Olha aí, ó. Ou o prisioneiro da Máscara de Veludo, como aprendemos, né? Exatamente. A gente tem o cardeal Jules Mazarin, sucessor do cardeal de Richelieu, que foi o primeiro-ministro da França entre 1642 e 1661, e ele foi responsável pela nomeação de Fouquet como superintendente de finanças. Sucessor do Richelieu. Ah, tá. Richelieu. Ah, tá bom. Esse é o Richelieu. Listen to the 48 Hours podcast for shocking murder cases and compelling real-life dramas from one of television's most watched true crime shows. Go behind the scenes of each episode with award-winning CBS News correspondents and producers in Postmortem, a weekly deep dive. Listen to 48 Hours wherever you get your podcasts. E aí, a gente vai entrar aqui nos personagens da teoria da conspiração. E a gente vai ter um cara pouco conhecido chamado Voltaire. Dá um carinha aí. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele era um cara que não ia. Ele não ia, né? Ele só Voltaire, né? Ai, Ira, eu sinto muito que você tem que conviver com isso todo dia. Se algum dia você quiser vir morar aqui comigo, minhas portas estão abertas pra você, tá? Depois dessa, pode vir. Obrigada, amiga. Obrigada. Para quem não conhece Voltaire, ele foi um famoso filósofo iluminista francês. Ele teorizou sobre a identidade do homem da Máscara de Ferro, né? Então, pra quem não sabe, Voltaire é um cara, pra quem estuda filosofia, etc e tal, é um cara bastante relevante quando a gente tá estudando filosofia, né? Sobre essa ideia de pensamento. Ele tem vários textos dele, né? Que fica essa coisa do pensamento ocidental, né? Que as pessoas vão falar, o cara manda muito, né? Ele é um dos caras importantes do iluminismo, né? E por aí vai, que vai ser importante aí pra chegada da onde a gente chegou em dado momento, né? E a ideia geral é que ele se meteu nessa história. Então ele teorizou, hipotetizou quem seria esse misterioso homem, porque isso é muito interessante. A fama do Homem da Máscara de Ferro cresceu muito quase 100 anos depois da passagem dele. Isso é muito doido, né? É quase como a gente fala aqui de diversas histórias que fala, na época aconteceu, ninguém deu muita bola. Mas depois isso virou meio que um frisson do tipo, cara, olha que doido. Tinha um cara que ninguém sabe quem é e que ele era tão importante por causa disso. E olha que história inusitada, né? Ele se torna um personagem
romântico até, né? Dentro dessas histórias. A gente pensa no Homem da Máscara de Ferro e eu vejo que ele é famoso hoje em dia, assim, personagem de filmes, né? E de outras teorias da conspiração, personagem do mundo freak, por 2 nomes, o Voltaire e o Alexandre Dumas, entendeu? São esses 2 caras que meio que carregam esse nome pra cá e que vão criando essas fanfics sobre ele, entendeu? Porque se os 2 não tivessem escrito, tudo bem, ele ainda ia ser estudado, mas não ia ser essa coisa do quem será que foi, do imaginário coletivo, sabe? Sei lá, um punhado de historiador que ia achar super legal e ia contar pra todo mundo de um prisioneiro e ninguém ia dar a mínima, entendeu? Tipo, legal, vai lá estudar teus casos velhos, né? Ninguém tá interessado. Isso é muito comum na história. A gente tem muitos desses casos, assim, que meio que se tornam diz que me diz e ficam até mais famosos devido aos nomes que contam essas histórias, sabe? Então, só que é interessante porque isso aí não tá nem na pauta. Eu fui pra além da pauta pesquisar sobre esse assunto e o Voltaire teria sido o cara que criou a ideia que a máscara da pessoa era de ferro. Ele teria sido o autor dessa hipótese. Ele até falava, né? Ele ajudou a espalhar esse boato de que era uma máscara de metal e ele até descrevia, né? Que ele era uma máscara em 2 partes, que você tinha a parte de cima, né? E você tinha a parte de baixo com a mandíbula, que era onde ele explicava que era como ele conseguia comer, né? Então era quase aquela imagem do... Sabe o robô clássico, meio queixudão, assim, né? Era bem um pouco dessa ideia. Fica bem visualzão, assim. Se tratar uma parada meio steampunk, talvez, né? Uma coisa nesse sentido. Então era bem interessante nisso, né? E ele não teorizou sobre exatamente quem era a pessoa, mas ele começou a dar umas... É que eu acho que talvez ele nem pudesse, talvez, do que falar que ele queria, né? Mas aí ele começava a dar umas dicas, assim, né? Ele fala sobre o Voltaire, que talvez ele pudesse ter um parentesco com o Rei Sol, né? O Luís XIV, né? Em sua obra, Les Sciences de Louis... 14, não sei como é que é 14 em francês, ele não ousou afirmar essa teoria com veemência, mas ele apresenta uma descrição criativa do cara, né, que segundo ele, o homem teria sido levado diretamente para Saint-Marguerite, né, que é a prisão, né, após a morte de Mazarin, que era o cardeal, que a gente tinha comentado, em 1661. Ele era alto, bonito, nobre e usava uma máscara de ferro com mandíbula articulada. Foi transferido em 1690, sempre de máscara, porém era tratado com respeito, vivia em grande estilo, adorava usar laço, tocava violão e nunca reclamava de nada. E essas informações, segundo o historiador Paul Sonino, que estudou bastante esse lado do Voltaire, né, ele conseguiu conversando com qualquer um disposto a responder suas perguntas, o que abalou a veracidade dos fatos. Falar que o Voltaire, então, teorizou que ele era um moreno alto, bonito e sensual, né? Exatamente. E com máscara. E mascarado. Ok, então. Mas ele sugeria esse parentesco, né? Eu não sei se aí ele estava tentando reafirmar alguma outra coisa, que a gente vai comentar mais sobre essa teoria mais pra frente, né? Mas isso aí já é algo muito mais forte, né? Do que simplesmente, sei lá, o primo da cidade, alguém lá. Diz que o Voltaire também insinuou que poderia ser um meio-irmão ilegítimo, né? Do Luís XIV ali, fruto de uma relação da Áustria, né? Ali com um cardinal. Que pode, né? Mas, tipo, parece mais o Voltaire querendo difamar, sabe? Um pouco e falar mal da nobreza do que outra coisa. Também tem. Eu acho que nisso que a gente tem que entender que muitos desses escritos e dessas teorias, hipóteses, também têm intuitos políticos da época em que foram escritos, entendeu? Então, muitos desses escritores que vão teorizar e vão tentar entender quem é o Homem da Máscara de Ferro têm os seus próprios motivos e as suas próprias agendas, né? Então, às vezes, eles podem plantar ou seguir alguma coisa para os seus próprios fins, entendeu? Isso que a Gabi falou é muito importante, porque a gente tende a ler as narrativas, tipo, o Voltaire falou, e daí a gente vai, tipo, como se o Voltaire fosse só um cara desinteressado em qualquer outra coisa e ele estivesse pesquisando só pelo prazer da pesquisa. Tenho certeza que Voltaire tinha prazer em pesquisar coisas também, mas a publicação, especialmente uma pessoa pública, uma pessoa que... Voltaire estava acostumado às intrigas de corte, ele estava acostumado, ele sabia como lidar, então ele sabe como pisar e ele sabe como falar, ele tinha sido criado desde criança para isso, né? Então é importante a gente ler essas fontes, historiadoras sendo muito historiadoras,
com essa cautela, pensando quem escreveu por quê. Assim, tipo, quando tu para pra analisar, tipo assim, esses caras aí era, sei lá, seria, sei lá, alguém falando do filho do FHC, sei lá, tipo, ou citando uma teoria de conspiração que mataram um político por causa de um projeto de lei de não sei das quantas, né? Então, tipo assim, talvez se a gente estivesse na França nessa época, a gente entenderia muito bem exatamente o que o Voltaire tava querendo falar com isso, né? Nesse sentido, tipo assim, era alguém muito mais presente, né? Um crítico mais ferrenho disso, um crítico mais ferrenho daquilo, né? Um inimigo político vai falar, não, pô, às vezes o Voltaire, às vezes, era só um cara que hoje a gente dá valor, mas que na época era só mais um, dentre tantos que estavam nessas grandes disputas de poder, né? Sei lá, o Voltaire era o Janones, colocando fogo no Twitter, saca? Pode ser isso, né? Pode ser. Voltaire Janones. Janones Voltaire. É tipo isso, entendeu? Acho que uma coisa vai somando a outra, né? Pode ter sido ninguém que estava, né? Ninguém que eu digo, nenhuma pessoa importante estava lá, e aí foi somando o imaginário das pessoas, e aí foi aumentando, e de repente vem o Voltaire, e por que não utilizar isso daqui, não é mesmo? Sim. E usar naquele contexto ali, né? Como você falou, as pessoas estavam entendendo, só que foi somando, e futuramente isso se transformou numa outra história e como verídica ainda, né? É porque a gente não tá mais naquele contexto, então a gente não pega, às vezes, as entrelinhas da pessoa que escreveu na época, que os seus contemporâneos leriam e saberiam exatamente quem ele tá querendo atingir ou o que ele tá querendo com aquilo, e a gente lê ao pé da letra, achando assim, nossa, o Voltaire tinha a solução pro mistério, entendeu? E às vezes é só ali algo que tava no seu contexto, né? Que tinha o seu propósito, até um propósito pessoal, um propósito coletivo. Até porque a gente já sabe que quem é pai do Luís XIV é o D'Artagnan, né? Ou seja... Então a gente já sabe que a história é real. Viu? Acabou, entendeu? E que depois o Luís XIV, ele foi trocado, entendeu? Pelo Felipe. O Felipe assumiu o Luís XIV. Então o final do reinado do Luís XIV... Vamos falar do filme daqui a pouco. Vamos guardar. Daqui a pouco a gente fala desse filme, é muito fantástico. Vamos lá. Aí a gente tem que falar sobre o cara que vai criar essa porra toda, né? Que vai pegar meio que esses boatos com um teor político, nesses boatos meio críticos, meio cínicos, meio ácidos, né? E vai transformar isso na narrativa que a gente tem hoje, né? Que é o Alexandre Dumas, né? É Dumas ou Dumas? Eu falo Dumas, mas eu não sei qual é, que é a pronúncia correta. Eu falo Dumas, assim, mas... Entendi. Tanto faz, entendeu? Todo mundo vai te entender. Fala aí que todo mundo vai entender. Que você então, o Xandinho de Dumas, o Xandinho Dumas... Eu sou o Xandão de Dumas. Por sinal, não tinha pessoa melhor pra criar, né? Porque sou muito fã das obras desse senhorito. Então, né, não tinha outra pessoa que sabia colocar junto as intrigas políticas e tudo mais. Sim. E eu chamo ele de Dumas também, mas Dumas seria mais correto em francês, mas eu não estou na França, então... Gente, Dumas, Xandão, o Xandinho, o Xandeco, chama como você quiser que todo mundo vai te entender, entendeu? Xandelícia Dumas. Xandelícia Dumas. Xandelícia, ele é o autor, escritor francês, autor de O Conde de Monte Cristo e também da série de livros Os Três Mosqueteiros. E eu acho que esse é o personagem que ele tem a importância de catapultar essa história pros dias de hoje, né? E fazer com que, né, 4 pessoas em 2023 ficassem, caraca, quem era esse cara, etc. Então, provavelmente, né, não daria em nada sem esse cara, né? Então, em O Visconde de Bragelonne, né, Dumas atribui o prisioneiro a identidade de um irmão gêmeo do rei Luís XIV, que teria sido escondido e preso por ordem de seus próprios pais pelo bem da França. E essa versão criada pelo autor ficou tão famosa que acabou meio que tomando de assalto todas as teorias da conspiração e sendo a mais famosa de todas, né? E quando tu para pra analisar, pô, é uma parada muito maneira, né? Porque dá esse ar meio de intriga, de porra, e vai dar merda, então pega um irmão e joga na cela e deixa o outro lá, né? Mas a gente sabe que, na verdade, quem mandou prender mesmo foi o Luís XIV, que mandou prender o próprio irmão, entendeu? Sim. Porque a mãe...
Eu tô falando do filme, mas eu vou parar, eu prometo, tá? Mas sabe que, assim, né? É porque eu acho que essa teoria, ela é a mais legal. Eu acho assim, uau, tem irmão gêmeo, tem intriga da corte, tem Luís XIV, entendeu? Tem nobreza. Eu acho que, é a que pegou também, porque, nossa, é uma história muito fascinante. A gente fica ali, né, preso nela. Cara, eu acho que dá pra gente falar um pouquinho do filme, que assim, eu não li. Você não leu o filme? Não li o filme. Não li o livro, né, Tupá, caralho? A Tupá falou tão sério. Ele não leu o filme e ele não viu o livro. Acontece. Não tinha figura o livro, então eu deixei pra lá. E aí a ideia geral é que eu não sei exatamente as diferenças do filme, porque então eu vou falar do filme, né, que é o que eu sei. Mas a ideia geral é que você teria tido, né, essa intriga, né, e jogaram o cara lá. E qual é a parada? A parada é que o Luís XIV, ele era filho da puta. Naturalmente, a visão iluminista da coisa toda, né? E era um cara arrogante, era um cara do mal, né? Era uma parada bem, tipo assim, quando tu vai a parada do Robin Hood, por exemplo, você tem aquelas narrativas do, o rei era do mal, aumentava os impostos, o Robin Hood ia lá e justamente roubava a parada, né? Mas aqui a gente tem um plano que aí os caras, os mosqueteiros resgatam o Homem da Máscara de Ferro, mas na história real não tem resgate, né? Mas aí é que tá. Os caras trocam o rei, Luís XIV, e colocam a Máscara de Ferro nele. E pegam o outro cara que seria bonzinho, né? Porque é assim que funciona na ficção, e colocam ele pra ser rei e tudo fica bem. É isso que acontece. E, cara, isso é tão... Eu acho isso tão genial. Isso é tão maneiro. Cara, eu queria ter... É inveja de ter tido essas ideias, cara. Porque isso é muito maneiro, né? Porque aí, de fato, o cara vai ficar falando ali que ele é o rei, quem é que vai acreditar nele, né? Se os caras eram gêmeos, né? Foda-se, né? O Luís XIV do bem, né? A versão do bem no filme é o Felipe. E o Felipe era realmente o irmão mais novo do Luís XIV, né? Então também tem todas essas relações. Não eram irmãos gêmeos, né? Mas, o filme, que foi lançado em 1998... ele tem mais proximidade com os filmes que foram feitos antes do que necessariamente com o livro. Então, assim, alguns personagens do livro do Dumas são ali utilizados, né? E algumas partes do roteiro e tal. Mas muita parte do filme de 98, né? Essa coisa do mistério, etc, eles puxa mais dos filmes de 1929 e outro de 1939, que é dirigido pelo James Whale, que é o mesmo diretor de Frankenstein. Só essa pequena curiosidade. Então, tem relações, claro, né? Mas ele acaba, digamos assim, recorrendo mais ao material de fonte aos filmes do que necessariamente ao livro. Ele usa a ideia do livro e daí, a partir disso, ele vai partindo para outros caminhos. Mas o Luís XIV é do mal, gente. Ele manda o soldado lá pra guerra só pra roubar a noiva dele. Ele é super do mal, entendeu? E daí, pra mim, a melhor fanfic desse filme, no final, é quando eles terminam, assim, daí beleza, né? O Felipe virou Luís XIV, vai assumir, e daí eles falam, assim, que ele vai se tornar o melhor rei da França. E a França vive momentos de paz. E as pessoas não passam mais fome. E eu fiquei assim, gente... Você tem alguma coisa errada, né? Onde vocês estão? E assim, eles criam uma imagem de que, assim, depois que o Felipe virou Luís XIV, gente, todo mundo na França ficou super bem. É muito uma visão, né, que a gente tem no cinema de bem e do mal, né? E que quando a gente vai pra história, assim, às vezes não é muito bem assim, porque a nossa mentalidade é muito diferente, né? Não que o Luís XIV fosse um cara super legal, mas ele tinha outra mentalidade. Então, eu gosto de ver esses filmes porque eles me divertem muito, assim. E eu adoro o Homem da Máscara de Ferro. Não, mas eu acho que isso é importante até pra gente aqui do Mundo Freak falar pro ouvinte, naquele sentido e tal. Que às vezes, por exemplo, até falar, não, mas vocês estão criticando o filme e tal. Não é isso. Pelo contrário, eu acho que ele tem um lugar de existência, né, do livro, filme, etc e tal, justamente porque ele fala muito sobre a época em que ele é feito, né? Então, ele já como uma peça de existência, só por isso eu ia falar uma peça artística, uma peça de existência, né? Já merece existir, porque ele é um retrato, né? Ele é uma fotografia da época que a gente tá. Por mais que a gente esteja tentando demonstrar alguma coisa, né? De lá de trás, né? E que quando a gente puxa pra lá a narrativa, é bonito também, né? Isso é um filme que fala muito mais da gente de hoje do que a galera daquela época. Só que tá colocando uma skin que, fica aquela coisa meio diferente, né? Então, a
rei, rainha, príncipe, né? Luta pelo poder, etc e tal. E às vezes eu acho que isso é até interessante porque isso cria também um senso de fantasia, não do gênero fantasia, porque a gente não tá falando de dragão, de elfo, de fada, duende, mas a gente tá falando daquele sentido, de afastar um pouco do nosso cotidiano, né? Tudo vai dar certo, as coisas vão dar tudo bem, né? Então acho que nisso já existe um valor intrínseco nessas obras aí que é interessante, assim, a existência delas, né? O entretenimento por aquela coisa de você, só sentar, se divertir é importante também, né? Contar uma boa obra, né? Uma obra bem contada narrativamente, né? Que vai te entreter naquele tempo e tal, tem o seu valor também, com certeza. E olha que maravilha, né? É confortante você pensar que é só mudar, mudou o Luiz pelo Felipe e pronto, ninguém mais teve fome. Olha só que maravilha. É tão mágico, é tão maravilhoso. E é isso, o filme não pretende nem precisa ser história, né? Ser histórico. Essa ideia de filmes como historicamente corretos é uma coisa que faz zero sentido, assim. Filme é filme. É que o Homem da Máscara de Ferro, ele é uma breguice deliciosa, assim. Ele é um filme cafona, ele é cafona, mas ele é bom, entendeu? Ele é divertido. E ele tem, assim, coisas que você fica, meu Deus do céu. Só que é aquilo que quando a gente estuda cinema quanto fonte histórica, a primeira coisa é sempre, como o Andrei falou, o filme, ele pode estar retratando a França do século XVIII, do século XVII, do século XVI, o que você queira. Ele sempre vai dizer muito mais do presente que ele foi feito do que do passado que ele está retratando. E isso serve para qualquer filme. Então, assim, é um filme do final do século XX, ele é de 98. É claro que ele vai retratar a monarquia a partir de um viés da década de 90, entendeu? Ele não vai ser fiel. Até porque se ele for fiel, ele vai ser muito chato, gente. Ninguém vai querer assistir, entendeu? E super aquele engajamento do Leonardo DiCaprio, né? Era super o mocinho da época, o gatinho da época, então era muito focado nele. Eu lembro que o filme foi vendido, assim, muito com o Leonardo DiCaprio como o galanzinho ali do Homem da Máscara de Ferro, coitadinho, sabe? Um rostinho lindo preso na Máscara de Ferro. O cara tava bombando, né? Era a melhor escolha pro papel, com certeza, né? Então foi super assim. Por isso que, eu até brinquei isso no início do programa. Pra mim, eu não consigo desassociar o Homem da Máscara de Ferro do rosto do Leonardo DiCaprio, de tanto que foi vendido dessa forma e como eu acostumei com essa imagem. Mas assim, antes de qualquer coisa, antes da gente encerrar o podcast, a gente tem que falar que não existe apenas a hipótese de ser um irmão perdido do Luís XIV, né? A gente tem que falar do século XVIII, né? Que havia uma teoria que ficou bastante famosa também, que é do Luís de Bourbon, assim, bastante ligado à propaganda revolucionária francesa, né? Em que o Homem da Máscara de Ferro seria Luís de Bourbon, né? O filho do rei Luís XIV com sua amante, a Louise de Vallière. Que seria essa história, afirma o seguinte, né? Que Luís não teria morrido no dia 18 de novembro de 1683 em Flandres, que seria o correto, né? Mas que teria sido preso na Bastilha aos 16 anos. Então, assim, tem uma ilustração anônima de propaganda, como se fosse um panfleto mesmo, e disse nessa imagem de panfleto assim: O Homem da Máscara de Ferro, ou melhor, sua história, que por tanto tempo fixou a pesquisa de uma infinidade de autores, acaba de emergir do caos sombrio em que a bárbara descrição dos intermediários ministeriais a mergulhou até o presente. Documentos encontrados na Bastilha dizem-nos que este nome pertencia a ninguém menos que Luís de Bourbon, conde de Vermandois, filho de Luís XIV, nascido em 2 de outubro de 1667, que foi condenado à prisão perpétua por ter, aos 16 anos, insultado o Delfim. Para envolver suas feições em um véu impenetrável, seu rosto era coberto por uma máscara de ferro com uma mandíbula com molas de aço que lhe permitiam sobreviver. É em 1683 que situamos a época de sua detenção, e este infeliz príncipe morreu na Bastilha em 1703, após um cativeiro de 20 anos em diferentes prisões. Era mais só pra falar pro cara era do mal, né? Era mais ou menos isso. O cara era cruel pra caralho. E essa não é a única teoria também envolvendo o Luís XIV. Existe uma outra de que... Isso é bem mais século XX daí, né? Mas de que o Homem da Máscara de Ferro era, na verdade, o pai biológico do Luís XIV. Porque existe todo um mistério em volta do nascimento do próprio Luís XIV, que é meio que dito assim que foi um nascimento milagroso, porque o Luís XIII
e a rainha não eram mais íntimos há mais de 10 anos, e a gente sabe que naquela época a galera toda ficava em cima, afinal era produzir herdeiro e continuar a linhagem, né? Então, existe uma teoria que sugere que eles colocaram um neto ilegítimo de alguém ali pra fazer um rala-rola com a rainha e produzir um herdeiro e colocaram como o Luís XIV, que seria daí o filho do Luís XIII, e que, teoricamente, o Homem da Máscara de Ferro seria o pai, né, biológico do Luís XIV. Tipo, é uma confusão, assim, mas também, né? Eu acho que eu já vi essa teoria em algum filme. Porque... pode ser, provavelmente. Né? Eu acho que o bom dessa história é que ela dá margem pra muitos filmes. E muitas... Você pode fazer eternos filmes com várias possibilidades de quem seria. É porque é uma lacuna, né? Você encaixa o que você quiser lá. Bom demais. E daí você ainda entra na fanfic, né? Dessa coisa do nascimento milagroso do Luís XIV. Que procurem na internet, que tem muita gente falando sobre isso, muitos historiadores realmente. Mas você fala, então talvez o Homem da Máscara de Ferro era o pai biológico. Quem sabe? Pode ser, pode não ser. Era o D'Artagnan. Era o D'Artagnan. O pai biológico do Luís. Porque o Homem da Máscara de Ferro, o filme, aborda essa questão do Luís XIV ser, digamos assim, um filho ilegítimo, né? Porque ele não era filho do Luís XIII, ele era filho do D'Artagnan. Só que daí o D'Artagnan amava a rainha, entendeu? Eles se amavam. E daí pode, porque... Imagina o programa do Ratinho na França do século XVII. Aí tá o Luís XIV, as amantes, né? E aí o cara com a máscara de ferro no meio, assim. E aí o cara falando. Parece, é mais aquele programa do João Kleber. Eu tenho um segredo pra contar pra vocês. Aí tira a máscara assim. É o D'Artagnan. Eu sou seu pai. Tipo, e acaba assim, com todo mundo, né, dando tiro pro alto, né, anão dando cabalhota, né, tipo... as pessoas não têm ideia de como que o exame de DNA modificou as intrigas de corte, né, tipo, as intrigas... Eu falo intrigas palacianas, mas não precisa de ter corte no sentido de nobres, assim, vale qualquer tipo de gente rica reunida e políticos. Esse tipo de coisa, o teste de DNA acabou com parte da... A gente não teria a mesma treta, porque daí fazia um teste de DNA no filho, no Luís, e pronto, resolvia o problema. A teoria mais aceita, o que não quer dizer que seja verdade, né? Até porque historiadores também erram, né? Porque o D'Artagnan é mais legal, né? Mas a teoria mais aceita é de que o verdadeiro nome do prisioneiro, que ficou conhecido como o Homem da Máscara de Ferro, é, na verdade... Eustache Dogger. Aí, aquele meme lá, quem? Aquele momento de quem? Who? Né? O cara, quem é esse puto? Ele agora perdeu completamente a graça o assunto, entendeu? O historiador, ele tá aqui, eu tô falando, gente. O historiador, ele tá aqui pra acabar com a graça das coisas. Pra acabar com essas coisas. A gente faz o juramento no final da faculdade pra dizer isso. Exatamente. É o que a galera lá do Eram Deus Astronautas, o tema que a gente gravou, estão jurando até hoje, já colocando nosso nome no sapo, né? Falando, não, preferia até acreditar nos alienígenas. Mas quem é esse malandro aqui? A ideia geral é que ele provavelmente teria sido um criado e usava ocasionalmente uma máscara de veludo negro. Seu crime e o motivo todo do sigilo mantido sobre sua prisão é que são desconhecidos. Cartas enviadas por São Mars confirmam a existência de um prisioneiro com esse nome durante o período que atuou como diretor da prisão. Então rolou um vazou, saca? Tô com um cara aqui. Só que assim, não existe essa ligação de que são o mesmo cara. É uma hipótese, porque você não teria registros desse cara. Porque ele teria entrado como prisioneiro desconhecido da máscara de veludo, sacou? Então, claro, pode ter sido o cara que tava registrando podia estar com dor de barriga e não ter registrado. O cara podia ter, sei lá, aquela troca de turno. O cara fala, mete o cara aí, foda-se. E na verdade era outro. Funcionário público, sabe? Fim de expediente, tá na hora, tá correria, sabe? Vai dar jogo do Brasil, né? Tipo, termina 2 horas da tarde. É isso aí. É muita gente. Em 2016, teve um professor de história chamado Paul Sonino, da Universidade da Califórnia. Ele publicou um livro chamado The Search of the Man in the Iron Mask, a Historical Detective Story. Olha aí, rasgando meu inglês. Onde ele acaba analisando diversas cartas, documentos e registros que relacionavam ao prisioneiro e ao período que ele estava preso, né?
e chegou a uma conclusão sobre o caso. Pro Sonino, que é o autor do livro, né? O homem foi um criado do cardeal Mazarin, que acabou revelando informações sobre a fortuna suja do seu patrão e o levou à prisão. Ele tá falando aqui do Eustache, né? Que ele teria sido ameaçado de morte caso revelasse qualquer coisa sobre seu passado e usaria a máscara para não ser reconhecido e foi enterrado com um nome falso por causa disso. O que pra mim também faz todo sentido, né? Um cara que foi um delator nessa parada e é isso aí. Acho que pra mim a gente fecha nisso aí, porque tem muito cara de ser uma parada dessa, assim, né? O cara descobriu uma parada que não deveria ter descoberto e falou, ó, toma conta aí desse sujeito aí e vambora, né? E por que não matar ele? Criado, né? Podia ter matado, né? Pra que ficar alimentando um cara, colocando gente pra cuidar, se você só podia aniquilar? Mó rolê. Ó, olha as duas historiadoras metendo sarrafo no historiador. No único historiador aqui da história. Aqui. Mas, gente, o que o historiador mais faz é discordar um do outro. Você não tá entendendo. É isso que eu ia falar. A gente é ensinado a soltar farpas de modo elegante, discordando do colega, entendeu? Olha, não é uma classe unida. Não é uma classe unida. Ai, que chique! Ai, que finas vocês. Porque se você brigar abertamente, você já é barraqueiro, entendeu? Então você tem que, tipo, ser fino. Inclusive, assim, eu diria que uma boa teoria é que você colocar 2 historiadores numa sala, a gente tem pelo menos 3 opiniões. E a gente briga sobre elas, todas elas. Porque aqui ninguém pode concordar com nada. E tenho certeza que esse historiador não ficaria triste da gente discordar dele, porque ele é historiador, ele tá acostumado. Eu acho a teoria dele plausível, de acordo com os documentos, assim. Mas tem essa questão, que na real ela pode ser resolvida de forma simples, assim, né? Tipo, às vezes, o cara tinha algum amigo importante. Não que ele fosse importante, mas às vezes esse cara específico tinha um amigo. As pessoas às vezes têm amigos. E daí, enfim, alguém interferiu ali no meio e falou, não mata esse não, deixa ele aí preso. E daí depois de um tempo ficou, e daí, tipo, perdeu meio que o sentido. Tanto é que ele morreu depois do cara que, teoricamente, ele sabia o segredo. Então, já nem tinha mais sentido, sei lá, ele tocava violão e usava laços. Daí todo mundo achava ele legal na cadeia. Vai que. E aí, ouvinte, o que você acha sobre quem é o Homem da Máscara de Ferro? Alguém quer comentar mais alguma coisa antes da gente partir? Eu ainda mantenho a minha opinião, que é o Leonardo DiCaprio. Eu termino esse podcast exatamente do mesmo jeito que eu comecei. É o Leonardo DiCaprio. Eu vou colocar, quando esse episódio for lá, eu vou colocar um questionário no Spotify. Quem você acha que é o Homem da Máscara de Ferro? A letra A, Leonardo DiCaprio. Letra B, D'Artagnan. Letra B, o ingênuo que ninguém se importa. Não marque essa aqui, só tá aqui porque os historiadores são chatos. E letra D, sei lá, vou inventar alguma outra. O ET de Varginha. E daí o outro é o gêmeo do Leonardo DiCaprio, entendeu? Pode ser, teve 2 pessoas que foram Homem da Máscara de Ferro, o antes e depois, né? Da troca. E se o Leonardo DiCaprio tiver gêmeos? Ele for gêmeo, a gente até hoje não sabe. E na verdade eles se alternam, atuando. E na verdade não é o Leonardo DiCaprio que tá no Titanic. É o Leandro DiCaprio. Vamos parar, Gabi? Chega? Chega, pelo amor de Deus, chega. A gente pode criar várias teorias. Historiadores são bons pra criar perguntas. A nossa principal habilidade é criar perguntas. E a gente nunca responde nada. Não. Sabe o que é o mais legal? Eu acho que o mais legal do historiador é assim, você tá lendo lá uma tese ou um livro, daí você chega na conclusão e você fala assim, pô, massa, agora ela vai me explicar, né? E a pessoa lança mais umas 5 perguntas e você termina assim, pô, filha da puta, responde? E não, vou deixar em aberto para que você mesmo responda. E você fica, vai tomar no cu. Você sabe que a tese de história é quando você chega no final e o final é tipo, então concluímos que temos muito mais perguntas abertas do que tínhamos quando começamos essa pesquisa, e fica aí a cargo dos próximos historiadores adentrarem nessas várias vias essas opções que a gente tem de pesquisa, essas rotas que eu deixo em aberto, vou deixar. Essa é a minha favorita. Eu faço isso porque eu já tô cansada, já escrevi 350, 400 páginas. Galera, alguém termina, entendeu? Tá aqui, ó, entreguei pra vocês, agora vocês respondem, entendeu? Então é isso, galera. Muito obrigado pra todo mundo que tá aqui. Contem pra mim a teoria que você tem ali nas nossas redes sociais. E gostaria de lembrá-los que não olhem para trás.
1600 e tantos 17. É dizer, puta, errei de novo, caralho. Eu sempre coloco menos um ao invés de mais um. É isso que me pega. É sempre pra frente, né? É pra frente. Eu lembro que a Gabi... Não, eu erro 100% das vezes também. Eu só acertei porque você falou. Olha, é isso aí. É só você deixar o burro falar primeiro e aí você vai saber a resposta correta, né? Eva mandou bem, Tupá. Vamos lá, galera. Século XVII, a gente tá falando de Que não olhem para trás. Porque o Leonardo DiCaprio está olhando pra você. Ou o gêmeo do Leonardo DiCaprio, que é o Leonardo DiCaprio. Eu não aguento mais Leonardo DiCaprio, pelo amor de Deus. Eu não aguento mais. Já foi o tempo que, né? E eu tentei encaixar a piada do fato dele namorar pessoas abaixo de 23 anos e eu não consegui encaixar nenhum encaixe. Eu tava me pensando sentindo nisso muito também. triste. Tô me sentindo muito triste. Ele tem um rolê com prazo de validade, assim, né? Então, a gente tem esse ponto. Ele só poderia ser o pai do Luís XIV caso a rainha fosse nova o suficiente, quando eles ficaram juntos. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.